Então, só para a gente poder relembrar. Uma oração subordinada adverbial, que foi da aula passada, ela vai ser estruturada a partir de um adjunto adverbial. Uma oração subordinada substantiva, ela vai ser gerada, estruturada a partir de um termo da oração. E nós vimos aí quais são esses termos. Nós vimos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o aposto, o predicativo. Lembra? Beleza, todos eles de base substantiva. Agora a gente vai trabalhar a oração adjetiva, quer dizer, o período composto por subordinação adjetiva. Então você percebeu o seguinte, opa, se a oração subordinada substantiva foi gerada de termo substantivo, oração subordinada adjetiva vai ser gerada de termo adjetivo. Concorda comigo? Belezinha. Então acompanha aqui comigo, olha só. Olha só aqui essa estrutura, ó. Eu detesto gente mentirosa. Qual é a função sintática dos termos? Vamos lá então. Em eu, nós temos o sujeito, né? Detesto, quem detesta, detesta alguma coisa ou alguém. Então nós temos aqui gente mentirosa, objeto direto. Concorda comigo? Beleza. Bom, quem é o núcleo desse objeto direto aí? Gente mentirosa. Ora, terror. O núcleo é gente, né? Um substantivo, né? O núcleo é ele. Já mentirosa é um adjetivo que caracteriza gente, tá? Então aqui, ó, mentirosa é a função sintática, inclusive, de mentirosa é o quê? Adjunto adnominal, não é? E o núcleo é gente, mentirosa concorda com ele, adjunto adnominal. Tranquilinho. Então, se eu coloco um verbo justamente aqui, ó, no adjunto adnominal, isto é, nesse adjetivo, eu passo então a ter o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Está vendo só? Então você notou, de novo, né, ó, que não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento, como a gente já viu, não é? Tranquilo. A gente tem o núcleo do objeto direto e aqui o adjunto adnominal. Nós colocamos justamente um verbo nesse adjetivo. Então virou o quê? Eu detesto gente, ó, que mente. Concorda comigo? E aí, nesse caso, você vai notar que mente caracteriza a gente da mesma forma que mentirosa caracterizava. Opa! Qual é o papel de uma oração subordinada adjetiva? É caracterizar o substantivo anterior. Esse é o papel da oração adjetiva. Caracterizar o substantivo anterior. Ela, por essência, é um recurso anafórico. Ela tem que retomar termo anterior, palavra anterior. Então, você vai notar, então, que uma oração subordinada adjetiva nunca inicia período. Nunca. Ela sempre vai ficar depois da oração principal, porque ela tem que retomar. Ela depende sintaticamente da oração anterior e ela vai retomar uma palavra anterior. Então, não posso iniciar período. E como tem gente em discursiva que coloca ponto final e depois coloca a oração adjetiva? De maneira alguma, tá? Detesto gente, ponto, que mente, ponto, não dá, não pode, tá bom? Acompanhando comigo. Terror, você tinha falado que o que na oração substantiva era a condição integrante. E qual é o nome desse que aí que inicia a oração subordinada adjetiva? Bom, ele vai ter então o nome, moçada, de pronome relativo. Por quê? Pelo seu papel coesivo de retomar palavra anterior. Essa é a ideia relativa. Tá legal? Beleza, então ele retoma palavra anterior. Ok. Vamos observar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui um contraponto. Vamos observar o que é substantiva e o que é adjetiva. A gente chegou a observar o quê? Em detesto mentiras, um verbo transitivo direto. Mentiras, objeto direto. Concorda comigo? Beleza. Em detesto gente mentirosa, eu tenho detesto, verbo transitivo direto, e gente mentirosa, objeto direto. Tá ok? Beleza. Agora, se eu coloco um verbo aqui nesse objeto direto e um verbo aqui nesse adjetivo, então à esquerda eu vou ter aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu consigo trocar pela palavra isso, não é? Detesto isso, detesto que mintam para mim. E aqui à direita você vai notar, nós temos detesto gente que mente. Então a gente vai passar aqui, ó, a ter uma oração adjetiva. Vamos lá então colocar o nome, oração subordinada substantiva objetiva direta. E aqui, oração subordinada adjetiva. Tá certo?
Ok. E aí você vai notar que esse que aqui, ó, é chamado de conjunção integrante. E esse que aqui, ele é chamado de pronome relativo. E aí, para você ter certeza que tem um pronome relativo, que tem uma oração adjetiva, o que você vai fazer? Primeiro passo. Oração substantiva, para a gente poder reconhecer. A gente não troca pela palavra isso. Beleza, troca sim. Então, na oração adjetiva, faça o mesmo. Troque pela palavra isso. Vai soar estranho. Detesto gente isso. Não sou estranho? Sou. Então é o primeiro passo. Eliminar a possibilidade de ser substantivo. O segundo passo é o quê? Trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá legal? Suas variações aí. Aí você vai perceber que tem coesão, então será oração adjetiva. Tá bom? Olha lá. Detesto gente a qual dente. Então eu posso pegar esse que aqui, ó, já que ele retoma gente, né, que é um substantivo feminino singular, eu posso trocar por a qual. E aí vai um detalhe, moçada. O que acontece? Numa oração subordinada substantiva, a oração tem função sintática. Objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Tudo dependendo de quem? Do verbo da oração principal, não é? Beleza. E aqui, na oração adjetiva, o que acontece? Na oração adjetiva, ela não vai ser, não existe uma oração adjetiva subjetiva, oração adjetiva completiva nominal, não existe isso. Tá? Ah, Terror, mas aí é o seguinte, o que da oração adjetiva pode ser precedido de preposição. A gente nota que isso acontece. Sim, aí nesse caso que você vai perceber. O pronome tem função sintática. Conjunção, a conjunção integrante, não tem função. Mas o pronome tem função. É palavra que tem função sintática. O pronome tem função sintática. Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, assim por diante. Então, observa aqui comigo. Nós temos aqui uma função sintática para o pronome relativo, que, a qual. Note aqui, então, o seguinte, ó, se eu falo assim, ó, que mente, a qual mente, quem mente, mente, pronto. Concorda comigo? Beleza. Então, o verbo mentir é intransitivo, não é? Beleza. Qual é a função sintática, então, de que ou a qual? Ora, se eu tenho um verbo intransitivo, eu só posso ter aqui o sujeito. Então, o pronome relativo ocupando a função de sujeito. É por isso que a gente não tem aqui, ó, nenhuma preposição antes. Tá legal? Beleza, vamos limpar isso daqui para ficar mais prático. Olha o próximo. Tenho certeza de que você será aprovado. Tenho certeza disso. Posso trocar tudo pela palavra disso. Opa, já sei que isso daqui é uma oração subordinada substantivo. Agora, para eu saber o restante, tem que observar o quê? Essa preposição de foi uma exigência de certeza. Certeza disso. Então ela é completiva nominal. Tá ok? Beleza, olha o próximo. Esta é a casa a que fiz referência. Vamos lá, quem é sujeito de fiz? Sujeito oculto, eu. Quem faz, faz alguma coisa, verbo transitivo direto. Referência é o nosso objeto direto. Só que o nome referência exige complemento nominal. Então esse a que é complemento nominal. É uma exigência do substantivo referência. Então aqui nós temos o nosso pronome relativo, tá ok? Beleza, tranquilo. À esquerda nós temos uma oração subordinada substantiva, troco pela palavra disso, e aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva, e o nosso pronome relativo ocupando a função sintática de complemento nominal. Limpando aqui, a gente tem a próxima. Lembra do duvido? Quem duvida, duvida de. Então veja só que o duvido é verbo transitivo e indireto. Duvido disso. Eu posso trocar pela palavra disso. Então, nesse caso, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tá legal? Beleza. E aqui, esta é a casa a que me referi. Então, note que aqui ó, nós temos oração subordinada adjetiva. Quem é sujeito de me referir? Sujeito oculto, eu. Eu me referi. Quem se refere a. Então, o verbo referir-se é transitivo indireto. Esse me aqui, pessoal, ele é chamado de parte integrante do verbo. Nossa aula de pronomes, a gente vai falar muito sobre ele. Tá legal? Beleza. E o a que, então, ocupa a função sintática de objeto indireto. Quem se refere a. Ok. Aí a gente comentou, opa, então tá tranquilo. Então a gente viu, fez a diferença de oração adjetiva para oração
substantivo, que fez essa diferença. E agora, a gente vai perceber o seguinte, peraí, Terror, oração adjetiva, então, ela pode ser desenvolvida a mais que sentido, né? A que tipo? Então, nós vamos ter, moçada, como todo adjetivo, então, quando você está estudando a gramática, ela faz uma divisão estrutural do adjetivo, tá? Se é um adjetivo primitivo, derivado, comum e assim por diante. Agora, derivado, abstrato e tal. A gente vai observar o que agora desse adjetivo? O adjetivo, moçada, ele pode ter o valor semântico de restrição e de explicação. Tá legal? Então, se ele restringe, a gente vai observar de um universo grande, a gente restringe para uma parte menor, a gente vai ter, então, um valor restritivo para esse adjetivo. Então, pense, por exemplo, o seguinte. Eu falo a palavra parede. A palavra parede, tá? A palavra parede, toda parede é azul? Não. Ó, eu estou falando sobre a parede azul. Ah, sim. De várias paredes que eu conheço, eu quero aquela de cor azul. Então, eu restringi aquela parede de cor azul. Tá legal? Agora, se eu falo parede dura, todo mundo vai entender que a essência de uma parede é ser dura. Concorda comigo? Então, toda parede é dura, tá? Mas nem toda parede é azul. Opa! Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. Então, aqui em parede, que é um substantivo, eu tenho dois adjetivos para ela. Nem toda parede é branca, mas toda parede é dura. Então, eu vou dizer que dura é a essência da palavra parede, do substantivo parede. Eu vou dizer, então, que essa essência vai ser um adjetivo explicativo. Tá legal? Já aquilo que não é essência, aquilo que esporadicamente nós temos, e na realidade é uma restrição, nós temos o adjetivo restritivo. Tá legal? Beleza. Olha só. Fogo quente e fogo alto. Tá? Me ajuda aí. As características de fogo quente e fogo alto, tá? Fogo. Todo fogo é quente, concorda comigo? Ah, Terror, duvido. Duvido que todo fogo é quente. Tá bom, bota a mão lá. Fica lá. Ah, espera lá. Você vai ver que o fogo, todo fogo é quente. Ah, tem uma chaminha pequenininha. Bota o dedo lá e fica lá para você ver. Ele é quente. Essencialmente o fogo é quente. Mas nem todo fogo é alto. Tem fogo baixo, né? Beleza. Nesse caso, a gente notou. Como nem todo fogo é alto, a gente tem uma característica restritiva aqui, ó. Tá? Beleza. Mas como todo fogo é quente, nós temos uma característica explicativa aqui, ó. Tá bom? Beleza. E aí vai um macete. Sempre que a gente tiver característica restritiva, a gente vai pensar o seguinte, vai colocar aqui, ó, uma expressão restritiva que é o somente aquele que. Eu estou me referindo àquele fogo que é alto. Eu estou me referindo somente àquela parede que é branca. Tá legal? Aí você vai notar que essa expressão restritiva vai nos ajudar a encontrar esse adjetivo restritivo. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Olha, Terror. Então vamos lá. Vou pegar aqui fogo quente e fogo alto. Como é esse procedimento sintático aí? Bom, se eu falei que quente é um adjetivo explicativo e alto é um adjetivo restritivo, como é que ficaria isso numa oração? Acompanha comigo. Eu tenho aqui, então, uma oração, tá? Uma oração absoluta, um período simples, né? Em que nós temos a palavra morna, tá? O verbo morna. Quem é o sujeito de morna? Quem é que morna a água em minutos? Então, nós temos aqui que o fogo é o sujeito, não é? Morna é verbo transitivo direto. A água é o objeto direto. Concorda comigo? Em minutos é adjunto adverbial de tempo, tá? O fogo morna a água em minutos. Beleza. Aqui embaixo, o fogo pode queimar a comida rapidamente. Pode queimar é uma locução verbal transitiva direta. Quem queima, queima alguma coisa, a comida, objeto direto. Rapidamente, advérbio de modo, adjunto adverbial de modo. E quem é o sujeito de pode queimar? Poxa, Terror, vamos lá. Aqui em cima eu disse que o sujeito de morna é o fogo. Por quê? Porque eu excluí aqui, ó, que está entre duas vírgulas aqui, ó. Já se colocou duas vírgulas justamente para a gente não confundir um termo com outro. Concorda comigo? Já aqui embaixo não tem vírgula, porque alto faz parte do termo sujeito. Então, fogo é o núcleo do sujeito, concorda comigo? É o núcleo do sujeito,
e eu tenho os adjuntos adnominais, ó, o e o adjetivo alto, o adjetivo restritivo. Beleza? Tranquilo. Com isso, a gente vai perceber, vem cá, a gente tem aqui, então, ó, o adjunto adnominal. Ora, o adjunto adnominal não pode ser separado do núcleo por vírgula. Concorda comigo? Não pode ser separado. Bom, mas e quando tem vírgula, terror? A gente viu na sintaxe da oração que quando a gente tem um adjetivo desse valor explicativo, ele vai ficar entre vírgulas, entre travessão, entre travessões, entre parênteses. Por quê? Porque ele é um aposto explicativo, não foi? Beleza, então aqui em quente nós temos o aposto explicativo. Vamos limpar esse negócio aqui, ó, para ficar melhor, tá? Então a gente vai anotar aqui, ó, aposto explicativo. O fogo quente morna a água em minutos. Olha, terror, é meio redundante, né? Se todo fogo é quente, pois é. Mas aí, quando a gente coloca esse aposto explicativo, a gente quer mostrar, a gente quer evidenciar a essência do fogo. O fogo morna a água em minutos e pronto. Só que eu quero mostrar aí, eu quero ampliar e dar ênfase a essa explicação. Aí, nesse caso, a essa característica básica de fogo. O fogo quente morna a água em minutos. Por ser quente, ele morna a água em minutos. Está vendo só? Por isso, a gente tem esse aposto explicativo aí. A gente pode até retirá-lo, que a gente não vai ter dificuldade no entendimento. Concorda comigo? Beleza. E aí, nós temos o seguinte. Poxa, terror. Nós falamos que uma oração adverbial vem de um adjunto adverbial. Uma oração substantiva vem de um termo substantivo. Uma oração adjetiva vem de um adjetivo. Bom, se o adjetivo for restritivo, eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se ele vem de um adjetivo explicativo, do aposto explicativo, eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. Acompanhando comigo, e é na sequência que a gente vai ter a pontuação. Tá legal? Ó? Então, se eu falo que o aposto explicativo, né, que o adjetivo explicativo, ele é separado por vírgula, né? Então eu tenho aqui a minha oração subordinada adjetiva explicativa, obrigatoriamente separada por vírgula. Tá legal? Por vírgulas, nesse caso, por estar intercalado. Já o adjunto adnominal, nós sabemos que ele não pode ser separado por vírgula. Então, que está alto, a gente vai notar. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá legal? Ela é restritiva. A restritiva não tem vírgula, a explicativa tem vírgula. Tá? Então, vamos lá. O adjetivo explicativo é aquele que tem vírgula. Tá legal? Ó, tem vírgula. O adjetivo restritivo não tem. Tá legal? Não tem vírgula. Ok, belezinha. Ele vai gerar, então, oração adjetiva restritiva que não tem vírgula. Tá bom? Belezinha. Vamos observar isso aí nos exemplos. Olha só. O país enfrenta uma crise econômica interminável. Então, note só. Que país é este? Então, ele colocou aqui a explicação. Ó, grande exportador de matérias-primas. Está vendo? Nós temos aqui um aposto explicativo. Coloquei verbo nele, vira o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Está vendo só? Então, nesse caso, o país, que é grande exportador de matérias-primas, olha só, acrescentei o que é aqui, ó. Acrescentei o verbo e, logicamente, eu coloquei aqui o pronome relativo. Opa, do aposto explicativo eu gerei o quê? Oração adjetiva explicativa. Tá legal? Belezinha, tranquilinho. Vamos à próxima. Olha lá. O país, grande exportador de matérias-primas, enfrenta uma crise interminável. Enfrenta o que, terror? Rapaz, uma crise interminável. Isso aqui é um objeto direto. Em que o núcleo é crise. E econômica interminável, a gente tem adjunto adnominal. Está vendo só? Interminável, isso aqui é um adjetivo restritivo. Ocupa a função de adjunto adnominal. Se eu coloco um verbo nele, vira uma oração subordinada adjetiva restritiva. Enfrenta uma crise econômica que não termina, também sem vírgula, está vendo? Porque eu tenho aqui uma oração adjetiva restritiva. Limpando tudo, você fazer um print aí, para você se lembrar direitinho, a gente vai continuando. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui é apenas um exercício para você perceber que uma oração adjetiva explicativa, ela tem um valor semântico diferente daquela que não tem vírgula, que é a restritiva.
E aí, isso vai fazer diferença no entendimento do texto. Então vamos lá. A gente vai observar que às vezes a banca pergunta, a inserção ou retirada de vírgula muda o sentido? Sempre vai mudar. Numa oração adjetiva, se você coloca a vírgula, é explicativa. Se você retira a vírgula, ela é restritiva. Então vai mudar o sentido sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. O homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Vamos lá. O homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Concorda comigo que é inteligente é a característica básica, imanente do ser humano, o homem? Eu não estou falando de um homem ou outro, né? Eu estou falando simplesmente que o ser humano ele é inteligente. E por isso, ele dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Tranquilo? Então, que é inteligente é a característica básica, imanente da palavra homem. Concorda comigo? Por isso, obrigatoriamente, nós temos dupla vírgula aí. Tá? Acompanhando comigo. Agora, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai colocar sem vírgula, mudando um pouquinho o nosso texto, né, nosso contexto. O homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Neste caso aqui, moçada, eu posso dizer que essa frase ela está correta? Posso dizer? O homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Entre vírgulas, está correto. Agora, sem vírgulas, o que acontece? O que eu estou mostrando ali? Somente o homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Quer dizer, então, eu estou particularizando para um homem ou outro, e esse camarada vive mais de 2 séculos. Vive 2 séculos ou mais. Olha só, isso é possível? Não. Até hoje não é possível. Então, essa frase, ela transmite para a gente uma incorreção. Tá ok? Uma incorreção. Por quê? É incoerente com o nosso modo de vida. Tá ok? Então, neste caso, a gente tem que colocar a dupla vírgula. A gente não pode tirar a dupla vírgula. Porque essa restrição fere a coerência do texto. Acompanhando comigo. Olha lá. O homem que é inteligente, né, ó, o homem que é inteligente dobra a sua capacidade cognitiva através dos séculos. Neste caso, a gente não deve deixar sem vírgula. Tem que colocar a dupla vírgula aqui mesmo. Para mostrar que esse homem ele é o ser humano, esse ser humano, ele tem a capacidade cognitiva, ele é inteligente e ele consegue, através dos séculos, né, é uma característica básica do ser humano, dobrar a sua capacidade cognitiva. Então aqui, nesse caso, a gente sabe que há uma incoerência, tá, ó? Por isso que a gente colocou a dupla vírgula aqui, ó, tá? A gente inseriu aí. Beleza, vamos agora aqui ao próximo, olha só. A empresa possui 300 funcionários que moram em Guaratinguetá, tá? Mas antes disso, deixa eu botar aqui, ó, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, no lugar disso daqui que está errada, tá? Essa frase está errada, vamos fazer o seguinte, ó, vou grifar isso daqui, vou riscar isso daqui, ó, e vou colocar assim, ó. O homem que é inteligente não joga lixo no chão. Me ajuda aí. O homem que é inteligente não joga lixo no chão. Me ajuda aí agora. Nesse caso, que é inteligente aqui, ó, tem que ficar entre vírgulas ou, nesse caso, ele deve ficar sem vírgulas? O homem que é inteligente não joga lixo no chão. O que você vai entender aí? Terror, todo homem é inteligente, sim. Tem a capacidade cognitiva, sim. Tem raciocínio, sim. E por isso, todo ser humano não joga lixo no chão? Não, a gente sabe que tem muita rua suja por aí. Então, essa capacidade cognitiva que nós temos, muitas vezes a gente não usa para a virtude. Aí cabe o quê? Aquela expressão, somente aquele que... Está lembrado disso? Então, olha só, somente o homem que é inteligente não joga lixo no chão. Aí, nesse caso, pela essa estrutura, inteligente não é mais simplesmente aquele que tem capacidade cognitiva, mas inteligente é aquele que tem essa capacidade e sabe usar para uma virtude. O homem que é educado. Inteligente aqui está no sentido de educado. E aí, nesse caso, como a gente sabe que nem todo homem é educado, eu tenho uma oração adjetiva restritiva aí. Concorda comigo? Aí ficou mais fácil de observar aqui, sem vírgulas, tá ok? Acompanhando comigo, agora sim a próxima. Olha lá. A empresa possui 300 funcionários que moram em Guaratinguetá, tá? Então vou limpar isso daqui
beleza, para poder deixar aqui mais tranquilo. Não joga, vou colocar aqui, ó. Lixo no chão. Tá bom? A empresa possui 300 funcionários que moram em Guaratinguetá. Agora eu quero que você compare. A empresa possui 300 funcionários que moram em Guaratinguetá. Me ajuda aí. Uma está com vírgula, outra está sem vírgula. Será que ela tem o mesmo sentido? Se você for o contador da empresa, vai saber que não é a mesma coisa, tá? Olha lá. Você, contador da empresa, vai fazer o pagamento pessoal, tá? E você tem lá o seguinte, ó, a empresa, você tem que levar a verba para poder fazer o pagamento pessoal. A empresa, quantos funcionários tem na empresa? A empresa tem 300 funcionários que moram em Guaratinguetá, com vírgula, tá? Beleza. Ah, então o que você faz? Opa, então você vai pegar lá, cada salário é X, você vai pegar 300X, vai colocar numa pasta, vai lá, para Guaratinguetá, vai pagar todos os funcionários. Beleza, tranquilo. Mas um outro, né, contador, administrador lá da empresa, que não ficou esperto quanto à vírgula, aí ele está indo fazer o pagamento da empresa. A empresa tem quantos funcionários mesmo? A empresa tem 300 funcionários que moram em Guaratinguetá. Mas somente aqueles que moram em Guaratinguetá são 300. Fora o que mora em Lorena, o que mora em São Paulo, capital, o que mora em São José dos Campos e assim por diante. Então, olha só, somente aqueles que moram em Guaratinguetá são 300, mas nós temos 200 em Lorena, 300 em Cruzeiro e assim por diante. Então, no total, vamos supor que a empresa tem 900 funcionários, mas apenas 300 moram em Guaratinguetá. Então, os 300X dá para poder pagar apenas os funcionários de Guaratinguetá, mas a empresa é muito maior que isso. Está vendo só? Como uma vírgula faz uma projeção de uma empresa, né? Aqui em cima ela tem apenas 300 e na de baixo ela tem mais de 300 funcionários, obrigatoriamente. Tá legal? Deu para entender numa boa, né? Vamos que vamos observando aí. Olha só o próximo, que a gente vai poder observar com mais calma. Olha só. João, conheci seu irmão que mora em Roma. Ora, a gente falou que tem vírgula é uma característica explicativa, imanente, né? Básica do ser. É característica do irmão do João morar em Roma. Concorda comigo? João, conheci seu irmão que mora em Roma. Nesse caso, o João tem quantos irmãos? Tem 1, 2, 3. Quantos irmãos o João tem? João, conheci seu irmão, vírgula, que mora em Roma. É característica básica de irmão do João, desse João, morar em Roma. Então ele tem apenas um irmão. Somente ele, né, é irmão e ele mora em Roma. Conheci seu irmão que mora em Roma. Agora aqui, ó. João, conheci seu irmão que mora em Roma, fora os demais que eu não conheço. Então, olha só, nesse caso, somente aquele que mora em Roma eu conheci, mas o que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Barbacena, em Guaratinguetá, esses aí eu não conheço não. Somente aquele que mora em Roma, olha só o valor restritivo. Então, sempre faça o seguinte, ó, aquele que não tem vírgula, você grifa e coloca lá, somente aquele que, para você perceber a diferença de sentido, de explicação para restrição. Tá legal? Acompanhando comigo, olha lá. Dona Joana, fotografei seus filhos que são lindos. Olha lá. Dona Joana, fotografei seus filhos que são lindos. Você é fotógrafo, e está passeando lá na pracinha e tal. Dona Joana está passeando com seus filhos lá e tal, passeando tudo mais direitinho, na tarde de sol, bonita. Aí você vai lá e fotografou os filhos de Dona Joana. Fotografou, tranquilo. Aí você falou, só Dona Joana, eu trabalho, sou fotógrafo, bati fotos aqui dos seus filhos e tudo, e vou mandar algumas fotos para a senhora no Facebook, e já falo para a senhora, se a senhora quiser, né, algumas fotos, eu vou mandar para a senhora direitinho e tudo, e faço pagamento, tá bom? Tá bom. A Dona Joana tinha acabado de assistir essa aula aqui, de pontuação com orações adjetivas. E aí você, desavisadamente, colocou lá o seguinte, Dona Joana, fotografei seus filhos que são lindos, sem vírgula. Dona Joana, fotografei seus filhos que são lindos. A senhora quer comprar as fotos? Aí a Dona Joana tinha acabado de sair de uma aula de orações adjetivas, ela percebeu o quê? Fotografei seus filhos, olha só, Dona Joana, mas somente aqueles que são lindos, porque os que são feios eu não fotografei não.
ela vai querer comprar alguma coisa de você? Não. Então, olha só que o uso da vírgula faz você vender alguma coisa, né? Dona Joana, fotografei seus filhos e todos são lindos. Veja que é característica de filhos de Dona Joana serem lindos. Todos eles são lindos. Já a restritiva, Dona Joana, os fez eu nem perdi tempo, viu? Só fotografei somente aqueles que são lindos, tá? Ó, aqueles que... Aí não vai vender nada. Concorda comigo? Então a restrição muda o sentido, tá ok? Cuidado com isso. Vamos pegar o próximo. Isso está previsto nas leis brasileiras que impõem impostos. Aqui eu quero chamar a atenção porque muita gente erra na discursiva, por exemplo. Então é o seguinte, cara, se você tiver, e a gente vai perceber isso aqui ao longo das nossas frases aqui à frente, sempre o seguinte, você vai pensar, se você tem essa característica que pode ser restritiva ou explicativa, então você vai perceber o seguinte, poxa, explicativa é a característica básica daquele ser. Quando ela é restritiva, quer dizer, você tem um universo grande e você restringe, afunila, tá ok? Beleza. Então, se você fala de leis, as leis que apoiam o cidadão, as leis que determinam que o cidadão deve fazer tal coisa. Leis de maneira geral, mas de tantas leis, somente aquelas que canalizam para tal coisa. Tá ok? Beleza. Agora, moçada, vem cá. Se eu coloco a Lei 8.112, que prevê o funcionalismo público, assim, assado, né? Veja bem, a Lei 8.112, ela é única e ela tem o seu conceito, que regula o funcionalismo, assim, assado, né? O servidor público e tudo mais. Então, quando eu coloco um substantivo próprio, a Lei 8.112, vírgula, e eu coloco minha oração adjetiva explicativa. Por quê? Não são várias as leis 8.112. Eu tenho aquela lei e a característica básica dela vem na sequência. Então, quando eu tenho um substantivo próprio, eu vou colocar uma vírgula e na sequência eu coloco essa oração adjetiva explicativa. Tá legal? Eu vou falar de Constituição. Isso está previsto na Constituição de 1988, vírgula, que regula os direitos do cidadão. Olha só, eu não tenho várias constituições, eu tenho aquela Constituição que tem como fundamento tal coisa. Então eu vou colocar ali um conceito, uma explicação. Nas discursivas, mas é de balde que a banca tira ponto justamente por isso. Colocou um substantivo próprio, opa, já vai induzido. Você vai colocar uma vírgula e colocar a ação adjetiva explicativa, tá? O substantivo comum, aí não. Aí você vai associar de acordo com o que a gente está vendo aqui. Qual é a intenção comunicativa? É essência o que eu estou colocando desse substantivo comum ou não é essência? Sendo um substantivo próprio, que está com letra maiúscula, opa, é essência que eu vou colocar aqui, tá ok? Se ele é próprio, a gente não tem vários dele, tá ok? Acompanhando comigo. Então é aqui que a gente vai observar, ó. Isso está previsto nas leis brasileiras. Então, as leis brasileiras que impõem impostos, mas nem todas elas impõem impostos. Então, somente aquelas que impõem impostos. Já aqui, ó, isso está previsto na Constituição brasileira. É apenas uma que está em vigor e ela prevê os direitos individuais. Opa, vírgula obrigatória. Tá legal? Cuidado com isso. O homem cujos princípios não são sólidos pode corromper-se. O homem cujos princípios não são sólidos pode corromper-se. Eu quero saber o seguinte. Aqui, nesses períodos, a gente vai observar o seguinte. Há um que critica o homem, tá? E tem uma visão pessimista do ser humano, e tem uma outra que tem uma visão otimista do ser humano. Otimista não, mas não é pessimista. Qual é uma crítica mais ácida do ser humano? Acompanhando comigo. Então o autor, na sua visão, ele fala o seguinte, ó, o homem que por essência, todo ser humano, por essência, não tem princípio sólido, então ele pode corromper-se. Qualquer ser humano. Então nessa visão aqui é uma visão pessimista do ser humano, né? Então ele vê o ser humano com uma visão mais pessimista. Ele percebe o seguinte, todo e qualquer ser humano não tem princípio sólido, e é por isso que todo e qualquer ser humano pode corromper-se. Já embaixo não.
O homem cujos princípios não são sólidos pode corromper-se. Quer dizer, só vai se corromper aquele que não tem princípio sólido. Aí a gente vai colocar, nesse que não tem vírgula, somente aquele homem que não tem princípio sólido pode corromper-se. Então veja aqui, que aqui salva alguém, né? Ó. No segundo, é uma visão menos crítica, é uma visão menos pessimista, digamos assim. Ó. Algum homem salva, já que em cima não, ó. É uma visão mais pessimista do ser humano. Tá legal? Sempre lembrando aí, colocando somente aquele que, tá? Naquilo que não tem vírgula, fica mais prático você observar, não é? Belezinha, olha o próximo. Joana, compre aquela joia que você adora. Joana, compre aquela joia que você adore. Veja então aqui, ó, nesse caso, Joana, compre aquela joia que já é conhecida e que você adora, então você pode comprar. Está vendo só? Você adora aquela joia, então é uma joia já conhecida, né? E é uma característica básica dessa joia conhecida, a Joana adorar. Olha de baixo. Joana, compre aquela joia que você goste, que você adore. Compre aquela que você quer, compre aquela que você goste, tá bom? Isto é, a Joana nem sabe que joia é, tá ok? Mas aquela que de repente você gostar, você pode comprar. Basicamente isso, a restrição. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só a próxima. O país que não cuida da educação como prioridade não consegue desenvolver-se. O país que não cuida da educação como prioridade não consegue desenvolver-se. Você, desafio para você aí, tá? Você então vai colocar aqui pra gente no fórum, você vai colocar 1 ou 2, beleza? 1 ou 2. Então é o seguinte, nesse caso, você é o assessor, tá? Você é o assessor do presidente da República, tá? Você é o assessor do presidente da República. E você, por ser assessor dele, ele vai pedir para você, vem cá, vamos colocar uma frase de efeito aqui, vamos colocar um mural bonito atrás, assim, então, vamos projetar, vai ficar uma coisa maravilhosa. E você é o assessor dele. Então, o presidente da República, tá, do Brasil, você então vai colocar a frase lá, o país que não cuida da educação como prioridade não consegue desenvolver-se. E ele vai fazer uma palestra justamente sobre a educação no Brasil, tá? E aí, cara, você vai colocar dupla vírgula ou você não vai colocar dupla vírgula? Acompanha comigo aqui. E aí, nesse caso, você vai colocar para aí, você vai orientar, né? Você vai colocar dupla vírgula ou não vai colocar? Número 1 ou número 2? Pensa aí, número 1 ou número 2, tá? E aí eu gostaria que vocês colocassem para mim aí, tá legal? Número 1 ou número 2? Você é o assessor lá do presidente e você vai falar para mim, número 1 ou número 2? Nesse caso aí. Bom, moçada, aqui a gente vai perceber o seguinte, quando a gente coloca, né, no caso é o presidente, né, da República que está promovendo aquele encontro, fazendo a palestra, olha só, somente aquele país que não cuida da educação com prioridade, não consegue desenvolver-se. Quer dizer, somente aquele que não cuida, mas o Brasil cuida, ele se defendendo. Então ele coloca uma restritiva. O país que não cuida da educação com prioridade não consegue desenvolver-se. Isto é, várias nações aí, ó, seguinte, o Brasil cuida, viu? Mas aquele país que não cuida, ó, vai ter problema para se desenvolver. Concorda comigo? Nesse caso, somente aquele país que não cuida da educação com prioridade não consegue desenvolver-se. Mas um assessor desavisado vai lá, né? O presidente fazendo a palestra, aquela coisa toda, vai lá e coloca dupla vírgula. Isso aí é a oposição, né? É um partido de oposição, você faz parte do partido de oposição lá de repente, e foi lá e envenenou, colocou lá dupla vírgula. O que nós passamos a entender agora? Olha só, hein, a diferença, ó. O país que não cuida da educação como prioridade, então aqui se há dupla vírgula, significa que essa característica é a essência deste país. Como é o presidente da República ou alguém que mora no Brasil que fala isso, ele está falando de qual país? Do Brasil. O Brasil que não cuida da educação como prioridade não consegue desenvolver-se. Isso é o mesmo disso aqui, ó. Tá, ó, a mesma coisa de colocar o Brasil aqui, ó. Nesse caso, você vai notar aqui, ó, substantivo próprio, está vendo só aqui, ó? Aí, nesse caso, coloquei substantivo próprio, tem que colocar dupla vírgula ali, ó.
Então eu quero que você enxergue a diferença de sentido aí, ó. Quando a gente coloca sem vírgula nesse caso, ó, é um substantivo comum, ó, país, que pode gerar um substantivo próprio, tem que ficar ligado. Se eu coloco aqui, ó, sem dupla vírgula, somente aquele país que não cuida da educação como prioridade. Já se eu coloco a dupla vírgula, eu quero falar de um país especificamente. E esse país especificamente, ele tem como característica básica não cuidar da educação como prioridade. Então é um tiro no pé. Você está falando mal do próprio governo, que é o governo que não cuida da educação como prioridade. A oposição do nosso presidente, por exemplo, poderia colocar isso aqui, num comício, né? O Brasil, que não cuida da educação como prioridade. O país, o nosso país, que não cuida da educação como prioridade. Tá legal? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. O time que não treina não ganha campeonato. Olha, esse aqui é mesmo em princípio, ó. Time, tá, ó. Time é um substantivo comum, mas eu poderia colocar aqui qualquer outro time. Eu poderia colocar o Flamengo, que não treina, não ganha campeonato, né? Olha lá, é um time específico. O Fluminense, né, que não treina, não ganha campeonato. Falando mal de time, assim, daqui a pouco alguém quebra o vídeo aí, né? Mas vamos lá, então nesse caso, o time que não treina, não ganha campeonato. Veja aqui, ó, se a gente coloca o substantivo comum e a gente não coloca a dupla vírgula, quer dizer, somente aquele time que não treina não ganha campeonato. Tá vendo só? Somente aquele time que não treina. Quer dizer, de vários times, eu estou retratando apenas um. E aqui em cima, o time, aquele conhecido time, né, ó, aquele conhecido time, ele já é conhecido por não treinar. É característica básica dele. Então, é um time determinado, aquele time que eu conheço. Esse time não ganha campeonato porque ele não treina direito. Tá legal? Beleza? Belezinha? Já já a gente volta, moçada.